aí, gente, tudo bem? Eu sou o Will, produtor e apresentador aqui do canal. E depois do sucesso que foi a Pizza Pão, do Pizza Hut, que eu fiz aqui no canal, muita gente pediu pra eu melhorar algumas receitas. E a escolhida dessa vez foi o Big Mac. Só que pra fazer um Big Mac, a gente precisa do quê? Precisa fazer um pão. Por isso que hoje a gente vai fazer um pão de hambúrguer. E como a gente só tem a massa pra fazer nessa receita, a gente começa por ela. Tenho aqui um leite que tá morninho, temperatura ambiente, sabe? Temperatura do seu corpo, você põe um dedinho assim, você percebe que ele tá morninho. Nesse leite aqui eu vou colocar o meu fermento biológico. Aqui eu tô usando o seco, mas pode ser o fresco, você só precisa adaptar a quantidade. Dou uma misturadinha aqui, e sempre que a gente coloca o fermento em algum líquido morno, um pouquinho quente, é para acelerar o processo de fermentação da nossa massa, porque assim ele já vai ativar o fermento, ele já vai começar a trabalhar aqui dentro. Posso deixar esse meu fermento aqui de cantinho e vamos voltar para nossa massa aqui. Eu tenho farinha de trigo branca mesmo, coloco aqui na tigela, açúcar e sal, e como a gente tem que esperar uns 10 minutinhos para o nosso fermento ativar, eu vou fazer uma técnica que eu nunca fiz aqui no canal, que se chama Tanzong, que nada mais é que um mingauzinho. Aqui na panela que eu vou fazer esse mingauzinho eu coloco um pouquinho de leite, água e farinha. Mistura aqui muito bem até tudo se dissolver, importante não ficar nenhuma pelotinha de farinha, e leva essa mistura pro fogo. E aqui a gente vai cozinhando no fogo baixo, mexendo até literalmente virar um mingau. E por que a gente faz essa técnica aqui? Porque quando a gente cozinha a farinha, a gente desenvolve o glúten mais rápido. E quanto mais glúten a gente tem na massa, mais umidade a gente consegue absorver. Quanto mais umidade, mais fofinho o nosso pão fica, porque ele fica mais macio. E quando a gente tá comendo um hambúrguer, a gente gosta de um pão mais macio, né? Aí aqui a gente só cozinha ele até ele virar um mingauzinho assim. Eu já posso apagar o fogo e reservar num potinho pra ele ir esfriando, porque ele não pode estar muito quente quando entrar na massa. E enquanto o nosso mingauzinho aqui descansa uns 2 minutos, a gente já volta pra massa, que foi o tempo do nosso fermento já ativar. Só jogar ele aqui na farinha. Aqui eu tenho um ovo e uma gema, mas podem ficar tranquilo que a receita completa tá aqui na descrição. O nosso mingauzinho aqui já tá mais morninho, ó, consigo pôr o dedo nele, então já posso pôr na massa também. E como eu sempre digo, não tem segredo ou sequência correta aqui na hora de misturar, é só literalmente misturar tudo que tem aqui dentro. Aqui a nossa massa já tá quase virando uma coisa só, posso entrar com a manteiga. E aqui no caso ela tá em temperatura ambiente para facilitar a absorção na massa. E é isso, gente, fazer pão é se sujar, né? Não tem jeito. A não ser que você tenha uma batedeira e queira usar ela, mas para fazer essas massas assim que vai ovo e leite, usualmente ela costuma ser mais pegajosa mesmo. Parece que vai dar errado, você vai ter a tentação de jogar mais farinha aqui dentro para parar de grudar, mas não faça isso. Com o tempo aqui trabalhando, a gente vai ver que ela vai ficando mais fácil, ela vai deixar de grudar tanto. E caso você tenha muito trabalho na hora de sovar ela, pode ser porque sua mão esteja muito suja. Aí você faz uma pausinha, lava a mão rapidinho e já volta pra trabalhar ela. Aqui como eu tenho essa espátula de padeiro, eu já posso virar a minha massa na bancada e continuar trabalhando na bancada mesmo. Caso você não tenha essa espátula, você pode continuar mexendo aqui na tigela mesmo, ou com as mãos ou com uma colher de pau, caso você tenha problemas com massas viscosas. Mas vai na fé que dá certo, gente. E aqui agora é só trabalhar ela na bancada, continuar misturando. Continuo amassando ela aqui e essa espátula me ajuda a raspar o excedente que fica na bancada, ó, tá vendo? Eu pressiono a massa contra a bancada e com a espátula eu venho raspando. Se você tiver uma faca grande e cega que você não se importa de usar, você pode usar ela para essa função. E aqui a gente mistura por uns 3, 5 minutos até essa massa ficar bem lisinha. 5 minutos depois, olha como a nossa massa fica. Ela não fica perfeitamente lisa, mas já tá bem mais homogênea. E ela também gruda muito menos quando você tá sovando ela, ó. E agora ela tá pronta pra descansar. O que a gente vai fazer? A gente põe um pouquinho de farinha aqui na nossa bancada, bem pouquinho, e viramos a nossa massa em cima da farinha. Assim a gente consegue fazer uma bolinha mais uniforme. E pra que a gente faz essa bolinha? Porque quando a gente fica com essa superfície lisa assim, mais fechadinha, ó, sem muitos poros abertos, ela acaba fermentando melhor, porque todo o ar vai ficar preso aqui dentro e ela vai inchar bastante. Agora é só colocar ela dentro de uma tigela e deixar ela descansando tampada por 1h30. Mas por sorte eu já tenho uma pronta aqui. E depois de descansar ela fica assim, ó. Olha a diferença. Você consegue ver que além de ter crescido muito, tá bem mais fofinha, ó, que tá cheia de ar dentro, ela também fica bem mais lisa, o que quer dizer que o glúten acabou desenvolvendo aqui enquanto ela descansava também. E ela já tá pronta pra gente porcionar e fazer os nossos pãezinhos de hambúrguer. Pra dar continuidade, é só virar nossa massa aqui na bancada. Você vê que ela nem gruda direito na tigela, porque ela tem um pouquinho de manteiga na composição, sai super fácil. A gente pressiona levemente pra tirar o excesso de ar e faz uma pequena bolinha. Ela quase que volta pro tamanho original dela. E agora a gente vai porcionar os nossos pãezinhos. E pra isso eu vou pesar 90 gramas de massa e vou deixando elas aqui do cantinho. E vocês podem ver que nessa etapa também eu não coloquei mais farinha na bancada. Só coloca mais farinha se você estiver tendo muita dificuldade na hora de modelar a massa. Com a massa porcionada, agora é só fazer as bolinhas. Pego aqui uma massa, meio que fecho ela pra dentro, viro na palma da mão e faço uma bolinha. A ideia é que ela fique o mais lisa possível aqui em cima. Essa bolinha eu vou deixar aqui de canto e fazer o restante delas.
Com as nossas bolinhas prontas, é só passar elas pra assadeira. Só que hoje eu tô usando uma assadeira de alumínio, uma assadeirinha comum. Então eu vou passar uma manteiga nela pra garantir que os pães não vão grudar. E já posso passar eles pra assadeira. É bom aqui deixar um espaço de uns 3 dedos entre eles, porque eles crescem bastante. Não é legal se eles grudarem, porque a gente vai perder o formato redondo deles. E agora eles precisam descansar por mais 1 hora ou 1 hora e meia, dependendo do clima. E eles precisam estar tampados, porque senão eles vão ressecar. Para isso eu tenho mais uma assadeira do mesmo tamanho, que eu só coloco aqui em cima. Poderia ser um pano molhado, só que o pano ele é pesado e pode correr o risco dele cair e grudar na massa. Assim a gente consegue vedar bem, não vai sair ar nem entrar, e ele consegue crescer livremente. Aqui se passou mais ou menos 1 horinha e olha como eles ficaram. Eles já cresceram bem, quase dobraram de tamanho. E é importante que você deixe ele crescer bem, mas não exagere na fermentação, porque senão pode ser que no forno ele não cresça muito e não fique muito legal. E agora para finalizar ele antes de assar, eu vou pincelar um ovo em cima. Por isso que eu tenho aqui um ovinho, jogo só um golinho de leite e uma pitadinha de sal. Dou uma misturada aqui para quebrar bem a gema e incorporar tudo. E agora é só pincelar. E é importante ter bastante delicadeza nessa etapa. Pincela bem para cobrir toda a superfície deles. E aqui você consegue perceber que ele fermentou bem, mas não passou da fermentação, porque quando você mexe nele com o pincel, ele não sofre tanto, tá vendo? Ele aguenta um pouquinho de pressão sem desabar. Isso quer dizer que ele tá no pontinho certo. Cada vídeo é uma aula nova, né? Tem dica aí de anos de experiência. E agora com eles pincelados é só jogar o gergelim por cima. Dá uma caprichada boa, mas não adianta exagerar muito, porque os que não tiverem contato com o pão não vão grudar nele. Então tento fazer uma camada bem distribuída aqui. Agora eu asso eles no meu forno pré-aquecido a 190 graus por uns 20, 25 minutos até eles ficarem bem douradinhos. E antes de botar o nosso pão pra assar, já sabe, né? Não esquece de se inscrever aqui no canal. Chegou a hora de ver como eles ficaram, né? Vocês já viram aí no clipe que eles ficaram bem douradinhos, cresceram bem. Mas vamos ver por dentro se eles ficaram fofinhos. Parece que sim, né? E vamos provar. Muito bom, ele é bem levinho, um pouquinho adocicado. O gergelim também, obviamente, vem dando aquele punchzinho de sabor. E muita gente, quando vai fazer hambúrguer, meio que deixa o pão de lado, né? Mas ele é tão essencial quanto a própria carne. Tanto que esse pão aqui, se você quiser fazer ele em outro formato, fazer uma trança, um pão maior, um pãezinhos menores, ele super funciona também pra você comer e até mesmo, quem sabe, fazer um pão doce. Ele é bem neutro, bem macio, um pãozinho de leite, delícia. E o objetivo de ter feito esse pão foi fazer um Big Mac, né? Então acompanha o próximo episódio que ele vem aí.